A gente já começa te falando que o presidente Lula sancionou a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas do país. A medida já será válida para o ano letivo de 2025. O repórter André Anelli tem as informações para a gente direto de Brasília para saber qual que foi a reação do presidente diante do anúncio, da proibição já para esse ano. André, muito boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A nova lei sancionada pelo presidente Lula permite que estudantes portem celulares nas escolas, mas o uso será restrito a situações excepcionais, como emergências, necessidade de saúde ou força maior. O texto também permite o uso de aparelhos em sala de aula apenas para finalidade pedagógica ou didática, conforme a orientação do professor. Também para a inclusão e acessibilidade de estudantes ou para o atendimento a condições de saúde e garantia de direitos fundamentais. Fora essas exceções, o uso de celular fica proibido nas salas de aula e também nas dependências da escola, em horários como o recreio ou a entrada e saída dos estudantes, que são horários de socialização. A medida é válida para toda a educação básica pública e particular, da pré-escola, passando pelo ensino fundamental e até o ensino médio. O projeto teve a autoria do deputado federal Alceu Moreira e foi aprovado no Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Na sanção do texto hoje, o presidente Lula elogiou o que ele chamou de coragem dos parlamentares ao se posicionarem favoráveis a uma iniciativa de potencial, segundo ele, impopular. Eu muitas vezes imaginei que os deputados e as deputadas não iam ter coragem de aprovar essa lei com medo da internet. Porque hoje o deputado, a deputada, para votar uma coisa, ele fica pensando quantos minutos eu vou apanhar na internet, quantas pessoas vão se engajar falando mal de mim. Então isso aqui foi um ato de coragem, de cidadania e um ato de respeito ao futuro desse país. Portanto, é com muito orgulho que eu vou sancionar a lei. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que as orientações para a aplicação da norma serão traçadas ainda nesse mês, mas as escolas já poderão implementar as regras a partir de fevereiro, no início do próximo ano letivo. A regulamentação da lei também vai definir um período para adaptação das redes de ensino a essa nova lei. David. André, tem uma outra questão também, porque o Ministério da Educação vai lançar o programa Pé de Meia Licenciatura. O projeto, ele incentiva a formação de novos professores no Brasil, mas todos os estudantes de licenciatura terão direito a esse benefício. Como que vai funcionar ao certo? Nem todos, viu, David? O programa Pé de Meia Licenciatura, ele que ainda não foi anunciado, vai ter o objetivo de promover a formação de novos professores no país. Essa iniciativa deve ser semelhante àquela já colocada em prática pelo governo federal com estudantes do ensino médio, eles que recebem bolsa se atingirem frequência mínima escolar e tenham sido aprovados no ano letivo. No caso do Pé de Meia da licenciatura, a expectativa é que a bolsa seja de um valor maior de R$500, desde que seja atingida uma nota mínima no Enem de 2024. Então essa é a principal restrição. O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que os detalhes serão divulgados amanhã. Tá certo, André, muito obrigado. O presidente vai lançar o programa Mais Professores, que vai permitir uma série de anúncios importantes para garantir o reconhecimento e a valorização dos nossos professores no Brasil da educação básica. A gente quer construir uma cultura no nosso país de reconhecer o papel importante desse profissional. Então, amanhã será uma série de anúncios importantes, não só de programas, políticas, mas de ações importantes para os professores. O programa faz parte de um pacote de ações que o governo federal vai lançar aqui no Palácio do Planalto, como disse até mesmo agora há pouco o ministro Camilo Santana, e
Esse pacote de programas tem a ver com a iniciativa Mais Professores, que tem esse nome inspirado no Mais Médicos, que incentiva a ida de profissionais de saúde a regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. No caso dos professores, o foco principal do governo será a formação de docentes para o ensino fundamental. David. Certo, André, muito obrigado pelas suas informações. Ao vivo, direto de Brasília, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Junto com a gente aqui no Jornal Jovem Pan, Dora Kramer, Nelson Kobayashi, com todas as análises, começando pela Dora, sobre essa medida de proibição, não só dos celulares, mas de qualquer aparelho, tanto em escola pública como também privada. Dora, muitas pessoas defendem isso, dizem que os alunos acabam se distraindo em meio às redes sociais, principalmente, por isso a medida será válida já a partir de 2025. Qual a sua análise sobre todo o contexto e essa proibição nas escolas de todo o país? Boa noite. Boa noite, David. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha, eu, mãe, mas não mais de crianças, e as minhas crianças, quando eram crianças, não tinha essa febre, claro que apoio. Eu acho ótima essa proibição, inclusive porque várias pesquisas mostram os malefícios, mas não mostram nenhum benefício. E há uma série de situações em que pode ser usado o celular. Então não venham me dizer que é uma proibição total. É uma iniciativa, eu acho que muito boa. Agora, falta a parte das famílias, é preciso também, e também na escola, educação digital, porque não é só proibir, também é preciso explicar às crianças e por que proibir, como usar e tal, o que eu estou chamando de educação digital. Eu acho que esse é um papel importante das escolas. Eu acho que com essa restrição deve corresponder também uma questão educacional aí de se saber, e nas famílias, porque também não adianta você ter isso nas escolas, melhor, adianta um pouco, mas o ideal é que você tenha isso, seja algo compartilhado pelas famílias e pela escola, porque é claro que é mais fácil hoje você dá um celular na mão da criança e pronto, vai ali descansar, faz uma babá digital. Mas isso tem um malefício, como mostram as pesquisas, que, repito, não apontam nenhum benefício desse uso excessivo. Quero dizer, esse uso que tira a atenção da moçada na sala de aula. Agora, Kobayashi, nas mais diferentes faixas de renda, claro que é quase impossível dizer que as crianças, os adolescentes não têm acesso à tecnologia. Eles têm, só que muitas vezes a tecnologia dentro da sala de aula tem criado realmente algumas distrações, Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan, muito bom ter você. Boa noite a Dora Kramer. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesta noite. Em relação a este tema, é claro que encontrou uma grande popularidade, porque a maior parte das pessoas, de fato, concorda com a proibição do celular na sala de aula, pensando justamente neste sentido da distração, do desvio de atenção, da criança olhar para o celular em vez de olhar para o professor, para a aula, para a lição, para a atividade que está em jogo. Agora, bem disse que o projeto traz as suas exceções, as possibilidades em que o celular pode ser utilizado para uma dinâmica em específico, com o uso do celular para alguma atividade, que o celular faça parte desse tipo de atividade acadêmica ou pedagógica, no caso, com crianças e adolescentes. Só me preocupo com a maneira, precisa de uma proibição para isso. Será que a autoridade do professor dentro de uma sala de aula já não seria suficiente para falar, nesta aula não há celular? As crianças não respeitam se o professor disser. Agora tem que ter uma lei para que todos respeitem a proibição do uso do celular dentro da sala de aula. Em algum momento essas crianças vão se tornar adultos e aí não vai ter lei para proibir o celular durante o expediente de trabalho. Será que daí, só na prática, ele vai ter que lidar com o controle, com a liberdade de poder se distrair se quiser, mas desviar o foco daquilo para que aquela hora está acontecendo, para o trabalho, atividade, enfim, para as atividades da vida? Enfim, não sei se é pela proibição que seria o melhor caminho. Diante das circunstâncias e de muitas crianças que não respeitam o professor, mas só esperam uma lei, no caso, pais e famílias que esperam uma lei para proibir, enfim, está vindo em boa hora, porque as crianças de fato não estão sabendo lidar com a liberdade do celular.